porque desde que a gente começou o podcast até agora, eu acho que eu tenho uma dificuldade dessa definição. Do que é o podcast? Mais ou menos. Qual a sua dificuldade? Vamos começar a entender o que é esse podcast pela sua dificuldade. Como é que você se apresentaria? Quem é você? Como é que é isso de se apresentar? E como que funciona isso? Como é que se apresenta? Não sei, quem sou eu? Meu nome é Danilo Crespo. Eu normalmente escrevo em letras minúsculas. Quem eu sou? Eu sou um escritor, eu sou um poeta. Eu publiquei um livro em 2021 de poesia, eu publiquei um livro em 2011 também de contos. Nesse processo de escrever, eu tive a ideia de fazer um podcast, que é o Falando em Poesia. Quer dizer, eu queria fazer, na verdade, um programa de entrevistas, que não era nem um podcast, que eu tinha imaginado com imagem. Mas, através do portal Fazia Poesia, eu vi que eles tinham um podcast que estava parado e eu propus fazer o podcast deles. Que foi ótimo, deu certo. Eu comecei a entrevistar pessoas e a primeira pessoa que eu entrevistei desse podcast foi uma pessoa que eu não conhecia, mas cujo livro eu tinha lido, e que foi Ana Gabriela Rebelo. O fato de você ser da primeira pessoa foi muito doido, porque eu fui comprar o livro do Victor Lampert, que tinha saiu no mesmo ano que o seu, e eu acabei comprando outros para aproveitar o mesmo frete. E um deles eu comprei, foi o Caderno de Sonhos, que você escreveu, e eu comprei só por causa do título. E eu li e eu gostei muito, então eu te adicionei no Instagram e pensei, é alguém que eu posso entrevistar um dia, porque eu queria saber que ela estava, qual foi, de onde ela partiu para escrever essas coisas que ela escreveu, porque ela está pensando de sonhos, é algo que me é muito caro, que eu valorizo muito, e ficou essa oportunidade. Então, quando eu comecei o outro podcast, a primeira pessoa que eu quis entrevistar foi o Alex Moura, meu amigo. Só que ele não podia, ele estava ocupado, ele tinha as questões dele. E então eu pensei, já que não vai ser ele, vai ser outra pessoa. E nesse dia que eu cheguei à conclusão de que não ia ser ele, você postou um story com uma música que eu gosto muito, que é Canção pra Minha Chaleira Vermelha, do irmão Vitor. E eu propus que eu te expliquei essas coisas todas que eu falei agora, e propus que você fosse minha primeira entrevistada. E você foi a minha primeira entrevistada. Só que a nossa conversa ela durou várias horas. Isso extrapolou um pouco a duração do podcast, que era de 40 minutos. Então, quando eu estava editando, eu separei os 40 minutos iniciais, que foram o episódio do Falando Poesia, que eu nem acho um dos melhores episódios, só porque eu não tinha nenhuma habilidade. Foi a primeira vez que eu editei um podcast na minha vida. Os outros minutos eu falei contigo da gente fazer um podcast nosso. E esses minutos que sobraram renderam os 7 primeiros episódios do Infinito Cast. E desde então a gente se encontra de forma online e grava e conversa sobre vários nadas ou vários tudos. Às vezes com um foco específico, às vezes sem foco nenhum. Às vezes muito seriamente, falando de coisas importantes e sérias e, enfim, que a gente precisa ter algum cuidado, mas na maioria das vezes a gente fala muita merda e ri das merdas que a gente fala. E eu gosto muito do Infinito Cast, eu gosto muito das nossas conversas. Quando eu penso em gravar, eu penso menos em vamos fazer um episódio, mas vamos ter uma conversa que vai ser prazerosa. E isso pra mim é o que define quem eu sou no Infinito Cast e um pouco o que é o Infinito Cast. Mas são as duas coisas de forma parcial, né? Não é muito bem quem eu sou, nem muito exatamente o que é o Infinito Cast. A gente começou pensando no Infinito Cast em falar mais sobre sonhos, lembra? Sim, o primeiro título que eu sugeri foi Sonhos Estranhos. Porque como a gente teve essa conversa, tipo, você me entrevistando, né? Sim. E foi uma conversa muito louca, não foi em forma de entrevista convencional, mas foi uma entrevista. Começou mais como entrevista e depois já não tinha tanto essa energia, eu acho. E depois virou um podcast. Infinito. Eu diria que se transmutou no processo. No próprio processo ele se encontrou o seu próprio devir.
Mas como foi essa, a partir dessa entrevista que seria, né, assim, da minha escrita, do meu livro, que é o Caderno de Sonhos, a gente acabou falando de muitos sonhos, né? Sim. E como eu e você temos afinidades, e, quer dizer, gostamos disso, dessa temática, a gente acabou falando muito de sonhos nesse dia. E daí a sugestão inicial seria que a gente fizesse um podcast de sonhos estranhos, né? Sim. Mas eu achei que ficou mais interessante nesse formato e com esse título, porque dá mais abertura pra gente, né? E a gente naturalmente acaba falando de sonhos porque a gente se interessa por isso. E valoriza isso, né? É uma experiência que nos é cara. E se a gente botasse assim o título só de sonhos, ia acabar restringindo muito. A gente ia ter que ficar preso nessa temática de uma forma muito complicada. E quando a gente bota Infinito Cast, a gente abre para todas essas coisas, né? E a gente acaba tendo assuntos mais repetidos, né? Com certeza. Que são o quê? Sonhos, literatura, sempre aparece de algum modo, porque a gente Maurício escreve e a Matar. gente lê. Maurício Matar, porque, né? Por que Maurício Matar? Eu acho que não já parte da mitologia do Infinito Cast. Maurício Matar é uma figura mitológica. É uma figura mitológica do Infinito Cast. Teria, se a gente fosse compor o nosso quadro, a nossa tela, obra de arte, sabe o Jardim das Delícias? Sim, claro. O Jardim das Delícias do Infinito Cast, em algum ponto ali existe Maurício Matar. Outra coisa que a gente fala muito é de xixi, eu acho. A gente fez uma temporada de xixi, né? Verdade. Foi limitado. Mas a gente. É porque a gente falou. A gente fez um episódio, que é o episódio de ouro, mas de vez em quando a gente ainda fala de novo. Será que isso é uma coisa para ser analisada? Terapeuticamente falando? Uma questão para Freud? Você escuta vozes? Fala que Não. Uma coisa que me marcou muito na nossa primeira conversa é o seguinte: você tem um site que é o Paisagens Possíveis. Isso. E eu lembro de você falar que originalmente você tinha pensado em todas as paisagens possíveis. Paisagens possíveis, é porque assim, tá? Eu vou. Então é uma forma também de eu poder falar um pouquinho mais de mim. Eu sou psicóloga, eu tenho graduação em psicologia, mestrado, doutorado em psicologia. E quando eu comecei a desenvolver minha pesquisa científica, a primeira, na verdade, o primeiro nome que me veio de paisagens, e o primeiro nome seria Todas as Paisagens Possíveis. E eu acabei cortando todas, mas esse trabalho, esse fundamento do meu trabalho, da minha pesquisa enquanto psicóloga e enquanto artista também, porque eu sempre desenvolvi as duas coisas em paralelo. Eu trabalhei com teatro, como atriz, como escritora também, e várias outras experiências assim, de dança, de acrobacia, enfim. Mas aí o primeiro trabalho surgiu como Todas as Paisagens Possíveis, daí eu cortei todas e o meu site ficou Paisagens Possíveis, www.paisagempossíveis.com. Eu acho que é isso. Você não sabe, eu não sei meu site, Paisagenspossíveis.com, é isso aí. É isso. Mas eu falei uma coisa, você falou outra, mas você não falou da coisa que eu ia falar. Que eu não sei se foi alguém ou algum amigo, alguma coisa assim, que te sugeriu tirar o todas, mas de fato você tirou essa melodia. Porque eu lembro de você comentar isso, que todas as paisagens possíveis era uma coisa meio megalomaníaca, né? Sim, foi uma coisa que te marcou, isso que eu falei. Por quê? Porque depois de sair de todas as paisagens possíveis, virou só paisagens possíveis, você fez o Infinito Cast. Sim. E aí, dentro do infinito, você tem todas as paisagens possíveis. Exatamente. Mas esse é uma marca que eu tenho, assim, eu entendo, eu fazendo uma leitura, assim, subjetiva minha, como uma marca que eu tenho, e como uma questão complicada para mim. Eu sempre preciso lidar com todas as paisagens possíveis. Eu já falei isso num outro episódio também, até em relação à criatividade, que eu penso em muitas coisas. Eu tenho muitas ideias. Para mim, o mais difícil é restringir, é fechar.
Quem fez quem me deu esse toque foi uma professora minha muito querida que estava na minha banca de mestrado. Ela falou assim, poxa, mas todas as paisagens possíveis, será que assim é isso mesmo, né? Por que você não, né, deixa um pouquinho, porque eu estava no mestrado, por que você não deixa um pouquinho pro doutorado, sabe? E ela é uma professora muito querida que ela me conhece bastante, assim, porque ela foi minha orientadora de iniciação científica, e enfim. E aí ela já conhecia um pouquinho da minha dinâmica. Mas eu tenho muito essa dinâmica, eu tenho essa dinâmica de muito infinito, de profundidade. E aí falando, tem um outro tópico que a gente fala muito no Infinito Cast, que é signos. Astrologia, sim. É. Porque você falou de profundidade, de muito, de infinito, eu pensei, porra, escorpião, né? Porra. Exato, mas é justamente a combinação. Para quem está ligado na astrologia, vai entender agora qual é a dinâmica da Ana Gabriela. Eu sou escorpião com Sagitário. Escorpião é o quê? Escorpião nunca fica na superfície. Escorpião quer ir a fundo em tudo. Então eu tenho que conhecer com profundidade. Eu tenho que saber, eu tenho que ler tudo, eu tenho que ir no fundo das coisas. Sagitário é o quê? Expansão. Eu tenho que ir além. Eu tenho que expandir. Expandir, assim, aí você vai para todas as áreas. Então, depende da casa que tá, né? Mas, normalmente, por exemplo, a Sagitário é associado à figura do professor. É aquele que vai expandir o conhecimento. É associado à figura do viajante, aquele que vai conhecer muitos lugares, né? Então, assim, eu tenho esses dois lados que me puxam para baixo e para cima ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa delicada, assim, para administrar. E eu, o que eu tenho? Que Fala aí, você que fala melhor de signo do que eu, Porque eu achei bonito, você falou esse de escorpião que vai para um lado, do Sagitário que vai para o outro, e eu que sou aquário e aquário. Eu não posso responder isso como escorpiana. Por que não? Você vai falar mal, né? Por isso. Uhum. Fala mal. Eu gosto, fala mal de mim. Puta, cara, você quer que eu... Olha, tá bom, a gente se conhece desde o que? Abril que começou o podcast? Nossa primeira entrevista foi no dia 1º de abril. Olha que maravilha. Então a gente se conhece desde abril, desde 1º de abril. E até onde eu te conheço, esse aquário com aquário ressoa muito na tua marca de buscar o diferente. A tua marca é buscar o diferente, tem que ser diferente. Não é à toa que você gosta tanto do Japão, porque o Japão é muito diferente daqui do Brasil. Isso é outra coisa sobre o podcast também, eu falo do Japão em todos os episódios. Você é fanático pelo Japão. Aliás, então, já que a gente está fazendo esse episódio especial de apresentação das nossas pessoas, dos nossos seres e desse podcast, né? E já temos ouvintes queridos, né? A gente tem ouvintes aqui que estão sempre junto com a gente, que mandam mensagens. Se você tá na pior, porra! Escorpião com Sagitário me dá esse movimento interessante, que é a profundidade e ao mesmo tempo expansão. Eu acho ótimo porque isso me dá esse movimento interessante. O seu que é aquário com aquário dá esse movimento redundante, digamos assim. Não, cara, escuta o que eu tô te falando. Aquário, qual é a marca do aquário, tá? Aí você tem aquário com aquário. O aquário é diferentão, cara. O aquário tem que ser diferente. Ele é diferentão. O aquário é um signo muito ligado. Admira pessoas muito inteligentes, admira novidades, coisas novas, criação, movimento criativo, liberdade, novidade, né? A gente pode botar aí a música do Era de Aquário aí, todo mundo... E tem essa coisa de ser diferente, né? O aquário, ele aprecia essa marca de ser diferente, de fugir do padrão, né? Eu acho que uma das minhas crises atuais é que eu não tenho me achado mais diferente. Eu acho que eu tô igual a todo mundo. E é isso um problema pra mim. Então talvez agora seja o momento em que você vai ser de fato diferente.
Como assim? Porque enquanto a gente se preocupa muito em ser diferente, eu não tô dizendo que você tá se preocupando, não, tá? Eu tô colocando um ponto de vista de um movimento que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, tá bom? Se a gente se preocupa muito em ser diferente, a gente ainda não é diferente. A gente tá mais preocupado em ser diferente do que relaxado e para viver alguma coisa com autenticidade. Não, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que eu tô nesse processo mesmo. A gente fala muito de terapia, ou a gente tem a gente tem uma pegada muito terapêutica, Gollum. Eu acho que você tem uma pegada, né? A gente, Sméagol, tem uma pegada muito terapêutica. Vocês Sméagol e Gollum ao mesmo tempo. Vocês têm. Pois é. Vocês, Anas Gabrielas aí? Eu e meu precioso temos uma pegada terapêutica. Sim, eu também acho. Eu não. Você acha? Claro que não, né? Não, eu acho que eu tenho. Às vezes eu me irrito com isso, assim, mas é um pouco complicado, porque como eu trabalho, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, e eu tô nesse lugar há muito tempo já, eu sou psicoterapeuta já há bastante tempo, então é como se a gente ficasse com uma escuta profissional das coisas que é muito difícil desativar. Uhum. Eu vou fazendo links, vou fazendo conexões, é como se tivesse, sabe, a visão do Ciclope, que se tirar o óculos queima todo mundo? Sei. É tipo isso, entendeu? Entendi o Ciclope. Eu tenho uma percepção que eu não sei como é que você vai reagir em relação a isso, mas eu tenho a percepção de que geralmente quem traz as questões principais que a gente discute aqui é você. E eu tenho muito papel de não só editar, que eu que edito os episódios, mas de tentar criar um contraponto para os seus pensamentos. Eu sempre tento fazer o papel do advogado diabo e perguntar, mas elabore, como assim, esse tipo de coisa. E fala do Japão também. Gente, isso que a gente ia falar, nossos queridos ouvintes quiserem mandar um souvenir aí um souvenir, agora já passou o Natal, né? Já passou o Natal. A gente tá gravando isso ainda, não chegou o Natal, mas já passou o Natal, agora que vocês estão manda um presente de carnaval. Manda um souvenir de qualquer coisa, de dia que for. Dia da árvore. Do Danilo, vocês podem mandar aqueles gatinhos dos japoneses. Eu gosto. Pode mandar hashi. Qual o nome dele? Manekineko. Manekineko. Manda desenho, eu adoro desenho. Manda desenho tipo criança, sabe? Desenho de criança. Eu tava na casa dos meus pais ontem e tá todas as portas desse corredor estão com decoração de Natal, inclusive a própria dos meus pais. E tem uma dessas portas que é a mais distante, que tem crianças que moram naquela casa. E eles sempre deixam desenhos na porta, eu acho isso fantástico. Eu amo os desenhos dessas crianças. E atualmente está um desenho desenho das crianças. Você falou com intensidade. Eu amo os desenhos dessas crianças. Que horror! E atualmente tem um desenho que é fantástico, que é da Raíssa Leal. E é perfeito. E eu queria dizer que é uma coisa muito simples, que é só um desenho de criança, mas eu olhei e eu reconheci rapidamente a Raíssa Leal, e ele é um desenho tão sincero, sabe? Tão inocente e direto. Eu queria que alguém me mandasse um desenho. É isso. Me mandem desenhos de criança. Olha, já abriu a temática. Não tá só no Japão, tá vendo, gente? Tá liberada então a temática. Não precisa ser souvenir do Japão. Olha que maravilha. Isso já é uma conquista de 2022. Que nem chegou ainda, mas já que nem chegou ainda. Olha, nem chegou ainda, já te considero pacas, né? 2022 vai ser um ano bom, eu acho. O que você acha? Começou a ser positivo. Tá me provocando. You are
Cara, tem uma coisa muito importante, assim, pra falar desse podcast, que é o seguinte: eu recebo muitas mensagens de pessoas que escutam a gente e que gostam de escutar o podcast porque se sentem fazendo parte de uma conversa de verdade. Ou como estivessem escutando uma conversa, como se estivessem na conversa. E realmente isso faz muito sentido, assim, porque a maior parte dos programas em geral, não só podcast, né? Tem um roteiro muito bem trabalhado, o que não é um mérito, né? Você tem um roteiro bem programadinho e tal, você tem as suas vantagens. Mas também é interessante que a gente faça nesse formato, que a gente saia desse roteiro e que a gente tenha um clima diferente, que a gente proporcione um ambiente diferente, né? Descontraído. Eu gosto disso. Pra mim, essa é a espinha dorsal do Infinito Cast. Que, por mais que a gente prepare alguma coisa, a conversa se dá de uma forma muito natural. É bacana. E ainda mais vindo no momento assim que as pessoas, porque é isso, a gente começou o Infinito Cast em abril, e de abril pra cá as pessoas têm se encontrado socialmente, né? Nos últimos meses, na verdade, que começaram a se encontrar mais socialmente. Mas quando a gente começou em abril, as pessoas ainda estavam bem mais isoladas. E isso faz muita diferença, né? Poder participar do podcast dessa forma, né? Assim, entrar nessa conversa que tem esse clima Sim. de conversa mesmo. Eu lembro que quando alguém veio participar do nosso podcast, que de vez em quando a gente tem alguns convidados, eu falei assim, cara, a melhor forma de você se preparar para o Infinito Cast é não se preparando, porque é isso. É o que é o que vai acontecer. É o processo. Acho que eu falei isso pro Pedro. Quem foi o primeiro convidado do Infinito Ingrid. Cast? O primeiro convidado foi a Ingrid. Foi a sua irmã, a Ingrid. E ela não foi convidada, né? Convidada é a palavra bonitinha. Ela atrapalhou a gravação e ficou conversando com a gente e acabou saindo em 2 episódios. Atrapalhar é uma forma bruta de falar, porque ela veio conversar comigo na hora que a gente foi gravar. E aí a gente acabou gravando 2 episódios com ela, depois ela foi embora. Mas foi legal, eu gostei da participação dela. São episódios engraçados. E aí, cara, o que eu sinto que depois que eu comecei a tomar ayahuasca é que eu tenho uma consciência no sonho e buscando, né, estar atenta aos meus sonhos. Muitas coisas vêm antes. E aí é isso, a minha relação com o tempo não acho que é linear, sabe? Eu acho que tá tudo muito misturado. Então no sonho a gente vai num sem tempo mesmo, sabe? Sim. Cara, que você tá falando. Assim. Quem foi o nosso segundo convidado? Foi o Vitor. O Vitor Lambert. Esse foi o primeiro convidado, de fato convidado. que até hoje eu acho que são alguns dos melhores episódios, porque a gente se divertiu muito, a gente riu muito. Assim, ficaram bem engraçados os episódios com o Vitor. A gente fala de ETs, né? A gente fala do Benedict Cumberbatch. Um alienígena mal disfarçado. Nossa, ele realmente, ele parece um... ele entra na categoria de pessoas que eu acho que parecem um alienígena mal disfarçado. Eu tenho muito isso. A pessoa que me fez cunhar o termo foi o Benedict Cumberbatch. Que fez o Doutor Estranho e realmente é bem estranho. É aquela pessoa com a antena saindo, né? Ele tipo, tem uma cara toda... Depois foi o Pedro. Pedro e a Aline foram, sei lá, 6 episódios, foi bastante coisa. Rendeu uma temporada inteira de xixi, né? Sim, a gente ficou bastante tempo conversando aquele dia. Sim. Eu recebi um... Tem um ouvinte nosso, Léo, só que não é o seu primo, que me mandou uma crônica sobre xixi depois desse episódio. Olha só. Léo Lamin, não? Isso.
Léo Lamin, né? É. Ele mandou uma crônica sobre xixi. Eu vou motivacionar cada um de vocês para fazer xixi na terra. E aí eu vou descobrir se eu tenho essa vocação. Se todo mundo conseguir fazer xixi na terra, aí eu largo a minha carreira de psicoterapeuta e Brother, se você conseguir me fazer xixi. A guri da urina na terra a partir de um processo terapêutico. Isso, cara. Eu posso conduzir a uretra de vocês para a liberdade. Meu Deus, que marketing! O outro Léo, meu primo, Léo Crespo, o episódio que a gente fala de xixi, o episódio de ouro, é o preferido dele, ele já me disse isso. Ele riu muito. E depois da Aline e do Pedro, Teve o Alex Zane. teve a Alexane, que ficou bem legal também, os episódios com a Os Alexane. episódios com o Zane ficaram muito bons também, eu gosto bastante, os 3. Tem o episódio do demônio, do exorcismo. Tem um episódio que a gente fala de Matrix, Sim. que é o primeiro, que saiu no Dia dos Bruxos, eu lembro. E que a gente fala novamente do Maurício Matar. Ficaram bem bacanas os episódios com o Zane. Então eu já tive uma experiência bem forte, assim, num sonho de sonhar com pessoas e no sonho perguntar, tipo assim, nossa, o que tá acontecendo aqui que tem esse tanto de gente morta no sonho? E aí uma pessoa que já morreu falou assim, não, cara, relaxa, você tá tendo um sonho e aqui é o momento de você topar com essas pessoas. Não precisa se assustar, Sim. a pessoa falou. E aí eu me assustei pra caralho, né? Porque, óbvio, né? E eu lembro que tinha uma criança que corria, assim, pela casa, né? Na onde estava acontecendo o sonho. E aí eu perguntava, assim, pra essas pessoas que estavam no sonho, que são mortas. Perguntava, quem que é essa criança, né? Que parece que me conhece e fica correndo. Quem que é? Me chama pelo nome, eu nunca vi. E aí, mano, absurdamente a pessoa falou assim, não, calma, uma hora você vai saber. E eu fiquei muito assustado com isso, velho. Eu fiquei muito assustado e acordei e depois teve... E foi o último. Quem será o primeiro convidado de 2022? Já tem, né? Já sabe. Já tem. Já sabe quem vai ser. É, Eu acho que vai ser bem legal, inclusive. Eu tô ansioso. eu também acho. Damn good coffee. And hot. Qual é seu episódio favorito do Infinito Cast? Porra, cara, essa é uma pergunta difícil. Eu tenho uma dúvida. É o meu preferido ou o que eu acho que é o melhor? Ai, vamos entrar de novo na minha versão terapeuta. Não sei, responde aí. Qual é o seu preferido? Eu acho que o meu episódio preferido... Bem, o primeiro episódio que vem à minha cabeça, que eu acho que é o mais engraçado de todos, é o episódio muito romântico. Que a gente fala do Maurício Matar. Esse episódio é bem marcante pra mim. Eu tenho memória de você achando a música que você estava tentando lembrar e botando e a música tocando e você rindo, cantando e rindo. Arrasou, Maurício Matar. Profundo. Então, isso aí é a sua Vênus, cara. É, minha Vênus, é. Vênus Um cara muito romântico. Um cara muito romântico. Vênus em Peixes foi feito pelo Maurício Matar. Que merda. Ué, aí você tem que aprender a lidar com isso aí durante a sua vida, né? Tem a vida inteira aí pra aprender. Ah, total, Lide com isso. Mas tem Vênus muito pior do que isso aí, viu? Cara, Calcinhas do Vando e Pacto com o Demônio com Alex Zone é muito bom. Esse é muito bom, eu também acho. Eu acho todos com Alex Zane muito bom. Eu acho todos com convidados. É sério, eu acho que todos que tem convidados são episódios muito bons, sem exceção. Eu vou falar que os episódios que a gente cria os motéis é muito, muito bom. Eu gosto muito desse episódio, que a gente cria os motéis.
O meu episódio preferido é o especial Dia dos Namorados. Nesse meu primeiro livro, é o primeiro livro da Nilza Rezende. Nilza Rezende. Nesse meu primeiro livro, quis dizer que não há nada tão bom no mundo quanto ter ao lado uma pessoa de quem a gente goste e que goste da gente. Pode ser um amigo ou um amor. Só que, como ninguém é de ninguém, às vezes acontece de um dia essa pessoa tão querida ir-se embora. Ou porque tem que ir, ou porque quer ir. E aí? Como ninguém é de ninguém, realmente. Maravilhosa, né? Eu gosto muito também do especial Dia dos Namorados. Acho que foi o mais ouvido. O especial Dia dos Namorados é um dos mais ouvidos. Eu acho que talvez seja o mais ouvido. E o segundo mais ouvido é Exorcismo e Filme Pornô. Que, na minha opinião, é o episódio que você nos ilumina com o conceito mais importante, um dos conceitos mais importantes do Infinito Cast, que é a fantasia de freira. Você sabe que fantasia de freira é a pior, né? Tipo, as freiras têm as fantasias mais pesadas, assim, um negócio assim, pervertidas. Porque de onde você tirou esse conhecimento que eu não tenho? Eu não possuo esse conhecimento. Então, tem muitas fontes. Eu posso beijo para todas as freiras do Brasil que estão escutando a gente agora. As freiras nos amam a partir desse momento. E elas com certeza vão continuar escutando, mas elas vão falar que elas não escutam. Cara, tem um do Feijoada, Pão de Queijo, Jorge Versilo também. É bem bacana que a gente fala do Homem-Aranha, né? Sim, claro, eu lembro. Cara, tem muitos episódios muito bons, assim. Sim, eu tenho carinho por muitos deles. Até alguns episódios que eu sinto que foram... Não causaram tanto impacto. Por exemplo, um recente que eu gosto muito é o que eu falo que eu fui de cueca jogar o lixo. Esse episódio eu ri muito, gente. E eu acho que é uma coisa que meio que passou. Ninguém veio falar comigo e tal. E é um episódio que eu ri muito gravando. Eu sinto que você estava sério, mas você falava com seriedade só merda, então eu ficava rindo. Obrigada por ressaltar esse meu dom. Que dom. Samba canção, sei se era de pijama. Eu sei que um gritou pro outro que estava inadequado, que o senhor fica andando de cuecas aí pelo corredor. Mas e a senhora que fica andando de camisola? E foi uma porra. Foi maravilhoso, foi incrível. E até hoje, sempre que eu vou até a lixeira, eu penso, será que eu vou aparecer na reunião de condomínio? Porque eu vou também toda esbagaçada com a lixeira, né? E eu sempre penso, se um vizinho me pegar aqui no corredor esbagaçada do jeito que eu tô, eu vou entrar na pauta na reunião de condomínio, com certeza. Tem uma coisa assim interessante de uma característica do Infinito Cast, que é assim, ao mesmo tempo que a gente escuta assim que, pô, é uma conversa que a gente fala muita merda e papo de boteco talvez e tal. Dentro disso, dentro desse formato, a gente está sempre refletindo as coisas com profundidade. Sim. Então tem essas coisas reunidas, né? Porque a gente fica aqui num exercício viajante das coisas, né? É assim que quando começou a pandemia, que começou a quarentena, uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, caralho, eu tinha que ter começado a namorar antes dessa merda. Porque, puta que pariu, como é que é sair com alguém agora? Tipo, que caralho, né? Enfim, pra mim isso não tinha a menor questão. Amor de pandemia é melhor do que amor de verão, fala sério, né? Mas essa galera tá vendo muito problema nisso. Enfim. É um lance assim que tem a ver com o que você falou antes, assim, na outra. Parece que a gente já teve 1 milhão de conversas, né? Na outra conversa, que foi
é o lance de que algumas pessoas parecem que têm uma vida real, tipo a Estela do Patrocínio, né? E você sente mais uma vida etérea. Essa vida real, ela tem a ver com você sentir que a vida é aqui agora. Esse negócio da gente pensar assim, mas eu nunca vou saber se é amor ou se é um amor de pandemia. Mano, você tá querendo tirar o amor do mundo. O amor é o mundo. O mundo que a gente vive é esse. Sabe? É você poder viver presente. Você estar presente, né? E para você viver isso, você precisa ser atravessado pela finitude. Não tem jeito. Eu gosto disso. Eu acho que o nome infinito não é à toa. A gente busca o infinito de cada coisa. Porra, isso até me lembrou o exercício de Prometeu, né? A existência de Prometeu. Me deu um certo medo isso, né? Prometeu é aquele que fica lá tendo fígado comido repetidas vezes, né? Que é o castigo de Prometeu, né? Que merda, fiquei bolada agora. Eu lembro da minha mãe falando, não sei qual foi o contexto, porque minha mãe e meu pai escutam o podcast. E daí eles estavam comentando, e alguém falou, tipo assim, não, mas que negócio é esse, fantasia de freira e tal? E a minha mãe falou assim, a Gabriela sabe dessas coisas.